Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, segunda-feira, dia 19 de julho. O evangelho que nós vamos meditar se encontra em Mateus, capítulo 12, versículos 38 ao 42, que diz assim: Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que palavra forte essa de Jesus no Evangelho. Os mestres da lei e os fariseus queriam um sinal. Ora, quantos sinais diariamente Jesus já tinha dado, ou estava dando. Só que, na verdade, os mestres da lei e os fariseus não queriam acreditar. Não queriam crer. Não queriam crer. Eu sei que ainda hoje, quantas pessoas ainda são assim, né? Ah, eu quero um sinal para poder acreditar, mas não quero acreditar coisíssima nenhuma. Querem tentar a Deus. Não acreditam e nem querem acreditar diante dos fatos, diante dos sinais que Deus deu e dá. Quantos milagres realizados, quantas curas, quantas graças, quantas vezes Deus manifestou o seu poder, a sua glória, mostrou que está presente no meio de nós, e mesmo assim, quantos não querem acreditar? E não querem acreditar por quê? Porque também não querem se converter. Jesus diz para os mestres da lei e os fariseus que nenhum sinal será dado a essa geração má e adúltera, ou seja, essa geração infiel, pecadora, a não ser o sinal de Jonas. Jonas passou, como vai lembrar Jesus aqui no Evangelho, 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, porque Jonas ele fugia de Deus. Ele foi engolido pela baleia, mas depois ele saiu. Deus mesmo o tirou. E Jesus fala de Jonas para se referir àquilo que vai acontecer com ele. Assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. É o grande sinal, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Só que aqui tem outra coisa muito importante. Qual é? Os fariseus e os mestres da lei queriam um sinal, como eu dizia, não era para acreditar. Não era porque queriam realmente acreditar, não. Não era. Eles não queriam se converter, não queriam acreditar. Eles tinham uma resistência. Estavam com o coração endurecido, coração fechado para Deus. Agora, Jesus depois vai dizer assim. Depois, quando ele fala de Jonas, ele depois vai dizer assim: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. Veja, aquela cidade inteira, aquele povo que era um povo incrédulo, que era uma geração má também. Os ninivitas não eram santinhos, não. Eram perversos. Era um povo mau.
Mas diante da pregação de Jonas, eles se converteram. Aí Jesus pega e diz assim, ó, e aqui está quem é maior do que Jonas. E Jesus vai citar um outro exemplo. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior que Salomão. A rainha do sul saiu do lugar onde estava, fez toda uma viagem longa até chegar diante de Salomão para escutar a sua palavra, para escutar o seu ensinamento, para ouvir a sua sabedoria. E Jesus também diz: e aqui está quem é maior do que Salomão. Ora, meu povo, se o povo deu ouvidos à palavra de Jonas, se a rainha deu ouvidos à palavra de Salomão, por que não dar ouvidos à palavra de Jesus, que é maior do que Jonas e de que a rainha? Jesus é o Cristo. Jesus é o Messias anunciado pelos profetas. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é o Salvador. É a palavra dele que temos que acolher e nos deixar transformar por ela. Agora, diante disso, surge uma pergunta. Qual pergunta? A quem nós estamos dando ouvidos? A palavra de quem? A palavra de quem nós temos acolhido? A palavra de quem? Hoje em dia, quando a gente olha para a sociedade, nós vemos pessoas que rejeitam a palavra de Deus e acolhem as ideologias. Infelizmente, pessoas sem discernimento algum, pessoas que estão perdidas. Não seria essa geração de hoje também uma geração má e adúltera? Como no tempo de Jesus, que Jesus mesmo fala, afirma? Pensemos nisso, meu povo. E que nós possamos abrir o nosso coração, a nossa alma a essa palavra, para que essa palavra nos converta, nos transforme. Queiramos crer, queiramos acolher a palavra de Jesus, que é a palavra de salvação. Que Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.